Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Bem, pode sentar-se. Deus abençoe sua vida. A visita da Maiara, é isso? Oi, fica de pé, é da semente da palavra, sementes da fé, é isso? É isso, plenitude? Amém? Deus abençoe. Dá um salve de palmas. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela sua visita. Bem, irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor. Domingo agora nós teremos a nossa ceia do Senhor. Então você se prepare, guarda o teu coração, vigie para você não pecar com os lábios, com as atitudes, mas venha quebrantado para que Deus te visite de uma maneira especial. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35, versículos de número 8 a 10. E depois capítulo 49. Então, primeiro capítulo 35, de 8 a 10. Amém? Diz assim a palavra: Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamava Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã outra vez, lhe apareceu o Senhor e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será teu nome. Ele chamou Israel. Agora capítulo 49, versículos de número 30 e 31. E na caverna que está no campo de Macpela, fronteira de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali sepultei Lia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite te agradecemos porque o Senhor está conosco e nós estamos prestando culto a Ti, Pai. Que toda honra, glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que Teu Espírito Santo nos conduza agora e que esta palavra possa entrar no coração daqueles que precisam de acordo com a necessidade. Muito obrigado, assim eu te peço, em nome de Jesus. Pode sentar-se. Os textos que nós lemos aqui em comentário de forma resumida, diz que após 20 anos de opressão na casa de Labão, Israel, que outrora era Jacó, estava agora na terra de Canaã. E tinha de volta a companhia da amizade de seu irmão, da presença de seu pai, e tudo parecia, até aquele momento, caminhar muito bem. O ambiente que nós acabamos de ler, o ambiente era outro, né? Era um ambiente de alegria, mas no meio dessa história, desses textos, quando ele chega em sua casa, diz lá a história, que a ama de sua mãe morre e ele fica sabendo da morte de seus pais. E depois enterra Lia. Olha a sequência. Tudo isso veio após ele ter conseguido equalizar o momento de alegria da sua vida. E esses presságios, essas fatalidades vieram para tentar arrancar a sua alegria. Mas Jacó servia um Deus da ressurreição. Jacó cria no Deus que restituía a alegria. E o texto fala que ele luta nos seus dias. Se você pegar a história, você vai ver que ele luta todos os seus dias para estar reconciliado com a alegria e uma alegria consciente que Deus havia lhe dado muito por causa de todo o seu caminhar. Então ele olhava para trás, Jacó, e via todos os momentos difíceis que ele havia passado. Ele viu todos os momentos que Deus o havia dado uma segunda chance.
Ele olhou para trás e viu tudo aquilo que Deus havia dado para ele como novas oportunidades. Então ele tinha muitos motivos para agradecer a Deus e estar com a sua alegria consciente em Deus. E ainda para ajudar, ele tem de volta o seu filho José, o seu filho querido, e de quebra o caçula por nome de Benjamim. E esse era o momento que ele estava vivendo. Nós observamos na nossa vida que toda sequência, toda pós-alegria, sempre vem algo que muitas vezes nós chamamos, que eu acabei de ler. Parece que sempre vem uma situação para tirar a nossa alegria. E hoje o Senhor está nos dando essa palavra, que nós teremos hoje a reconciliação, a restauração, a restituição, um novo tempo. Qual é o tempo? Um tempo de alegria para a sua vida. Mateus 22, 32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Então você vai aprender passo a passo, identificar o que tira a tua alegria, e você aprenderá passo a passo como você estabelece a constante alegria no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A primeira coisa que você precisa é entender que existe alguns ambientes que você não pode estar. Ambientes esses que permite você constantemente viver uma tristeza. Então, qual é ou quais são os lugares, os ambientes, os entendimentos que você deve ter para sair do meio da tristeza e viver uma plena alegria no Senhor? A primeira coisa que você precisa entender, você precisa romper. Como é isso? Sair de Macpela e ficar em Betel. Macpela ou Macpela representa aquilo que é um passado de dores, um lugar aonde você foi marcado, sangrado. Hoje eu estava em casa, quinta-feira eu não saio. E eu estava em casa e eu recebi um e-mail da rede social. Falou: olha, visita a sua rede social e veja as suas memórias, os seus TBTs. Irmãos, umas centenas de fotos assim. E aí eu compartilhei algumas. E uma das situações que eu compartilhei foi numa cidade chamada Taboão da Serra. Depois, quem tem meu Face, veja lá. E era uma coisa assim impressionante, porque eu havia saído de um lugar debaixo de muita guerra, debaixo de muito choro, de muita vitória, claro, de uma guerra vencida, mas ainda com cicatrizes, com a armadura cheia de cortes, de marcas de amassados, de uma guerra assim quase que ao ponto de desmaio ou morte espiritual, mas quando encerrou-se um ciclo naquele lugar, Deus, dentro do avião, saindo desse estado, voltando para São Paulo, numa madrugada, eu estava só, Raquel tinha ficado na cidade para cuidar da mudança e o caminhão ir buscar. Enquanto isso, ela estava lá, eu estava em São Paulo, nas cidades de Taboão, procurando casa, ajeitando as coisas, né, organizando a igreja para recebê-la também. E eu lembro que falou: olha, você vai para uma cidade, uma igreja muito difícil, muito difícil. Essa cidade é uma cidade que mata profeta, é um negócio absurdo. Você não vai aguentar 6 meses. Eu falei: tá bom, ó, pior da onde eu vim, eu acho que não vai ser não. Pensei comigo, né? E aí eu chego assim num culto e ninguém sabia quem eu era. E eu preguei assim, e no primeiro domingo Deus nos deu um sinal.
Deus nos deu um sinal. Foram mais ou menos mais de 30 batizados com o Espírito Santo e com fogo. E aquilo começou a mexer com as pessoas. E aí o que aconteceu? A igreja era uma igreja, você vê lá na minha rede social, uma igreja para mais de 1000 pessoas. E aí a igreja não tinha 200 pessoas, porque tinha saído muita gente, que o pastor que estava lá, que era um bispo, era muito amado, mas por algumas situações ele preferiu sair para cuidar da saúde e tal, e ficou muito doente, estava, graças a Deus, acho que já curou. E era uma pessoa muito amada, assim, muito querida, tal. E o povo pisava nele, aprontava, por isso que ele era amado, porque o povo fazia, pintava e bordava com ele. E aquilo foi matando ele. Aquilo foi deixando ele doente. E aí chega quem? O bispo Daniel, que não faz curva com as coisas, que põe a casa em ordem. Irmão, vou te falar, foi uma bênção. Porque na primeiro culto Deus já batizou. E aí de 200 foi para 300, 500, 600, 700, 800. Aí começou a juntar os jovens, começou a juntar a intercessão, começou a juntar. E Deus foi espalhando gente, foi restaurando e foi uma loucura. Quando Deus me deu essa palavra, falou, eu te tirei do lugar dos passados, de lugares de muitas dores. E naquilo que diziam que eram dores, será o melhor lugar para a sua vida. E foi, irmãos, foi uma bênção. Deus revolucionou a igreja, Deus fez uma obra na cidade, e foi uma coisa de louco, assim, espiritualmente falando. Por quê? Porque Deus tem para nós um entendimento. Qual é o entendimento? A dor não é para lhe matar, a dor é para lhe amadurecer. A dor não é para te parar, é para você entender que eu e você, nós somos insignificantes, que para morrer é isso aqui, mas pela graça de Deus, você tem casa, você tem salário, você tem saúde, você tem aonde voltar, você tem família, você tem pessoas que te cercam, que te amam, até os que criticam, te impulsionam a você chegar aonde você precisa chegar. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, Deus vai te tirar de Macpela, Deus vai te tirar dos lugares das dores, Deus vai te tirar das lembranças horríveis. Deus, a bênção será tão gloriosa através da graça de Deus, que vai encher a tua vida, que você não lembrará do passado das dores, do passado de choro, do passado de sangue. Não. Deus vai escrever uma nova história, e Ele fala, saia de Macpela e fica em Betel, que é a casa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Lá em Salmo 84 diz assim, um pardal encontrou casa, 84 versículo 7, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, te louvarão continuamente, perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva, vindo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aleluia. Saia das dores, saia dos lugares das dores. Que diacho é esse? Disse, só lembra da dor, só lembra do passado, só lembra da guerra, só lembra da prova e não sei o que. Não, em nome de Jesus, é tempo novo, 2025. Deus tem uma coisa nova para você, em nome de Jesus. Sai de Macpela, fique onde está a casa de Deus. Primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa, deixe os sentimentos de morte para trás. De vez em quando eu passo nessa cidade, Taboão da Serra, e aí Deus me deu graça assim de conhecer algumas pessoas muito importantes da cidade. E às vezes eu paro para tomar um café. E a gente começa a lembrar. E toda palavra que em dias proféticos, cultos com conselhos de pastores,
reuniões de louvor, palavras que foram liberadas, as pessoas tinham anotado, e tudo Deus está cumprindo, Deus está cumprindo. Eu lembro que tinha um terreno lá, a antiga Volkswagen, acho que era Volkswagen, e o pessoal, bispo, orar para ser aqui uma igreja, e não sei o quê. E falou, aqui não será uma igreja. Como assim? Eu vejo aqui um monte de ferro de trens. Aí anunciaram lá, que aonde é o lugar vai ser a estação do metrô do Taboão da Serra. Que coisa maluca. E eu quero falar para você, você precisa aprender o que eu estou te ensinando, do que eu já vivi e recebi e aprendi. Eu não estou jogando palavras ao léu, ao céu, ao vento. Eu estou falando de uma vida que Deus me deu, que eu construí numa intimidade e uma palavra que veio. Então, primeiro, não deixe as tristezas roubarem as suas alegrias. Segundo, saia de Macpela, lugar de dores, e permaneça em Betel, a casa de Deus, porque na casa de Deus tem a presença, e onde há a presença de Deus, aleluias, até a tristeza salta de alegria. Quando você entende isso, em terceiro lugar, você deixa os sentimentos de morte para trás. Lucas capítulo 9, versículo de número 59 em diante, diz assim: A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse texto eu posso trazer uma aplicação para você nesse momento que você está vivendo, contextual, seu contexto. Existem coisas que você quer ficar velando, quer ficar permanecendo. Eu já contei isso aqui uma ou duas vezes. Na cidade de Guarulhos tinha uma pessoa, uma presbítera da intercessão, a Regiane. E ela foi durante anos, funcionária do Banco Itaú. E ela sempre alguém falava para ela, olha, está vindo uma geração nova e você precisa fazer mais uma faculdade, mais uma especialização. Eu falei, não, eu sou uma pessoa tão chave que já tentaram me substituir algumas vezes aqui e não conseguiram. E ela se pegou nisso. Aí passam-se os anos e mudou a diretoria regional do Itaú. Aí vendeu o Itaú, coisa assim, fez aquela junção e chega o novo diretor. E baixou uma portaria, uma CI. O que é CI? Comunicação interna. A partir desta data, pessoas que ocupam tais e tais e tais e tais funções de confiança não poderão mais ocupar se não tiver tais e tais e tais e tais e tais e tais cursos. E 3 vezes ela foi convocada e recebeu até bolsa para fazer o curso. O que aconteceu? Foi mandada embora. E ela se tornou a gerente de uma loja grande de tintas na cidade de Guarulhos, no bairro do Maia. E ela chorava todos os dias. E o remorso dela de não ter, perdeu tempo, não se atualizou e não sei o quê. E ela ficava velando aquele defunto chamado Itaú. E ela chorava, e ela chorava, e chorava. Irmão, era uma coisa... Uma mulher de oração, uma mulher de palavra, uma mulher séria, uma mulher positiva, centrada para frente, inteligente, humilde, cheia de Deus, mas não deixava ela ser na totalidade que ela deveria ser. Por quê? Porque era o Itaú, era o Itaú, era o Itaú, era o banco, era o banco, era o banco, era o banco. Até que um dia Deus deu uma palavra para ela na ceia e destravou a vida dela. E hoje ela é uma pessoa liberta. E eu quero falar para você, quantas coisas, de repente você está velando, porque você sabe que você errou, mas vai ficar se acusando até quando? Aleluia, aleluia. Deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Olha para frente, olha para frente, olhe para frente. Deus, vou falar isso 3 vezes. Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Ande, caminhe, reaja, levanta, acorda. Deus tem para você, Betel. Sai de Macpela, sai da morte, porque há um tempo novo de Deus para a tua vida.
Terceira coisa que você, para se reconciliar com a alegria e com a paz, você precisa se alegrar com o que alegra o coração de Deus. Você precisa se alegrar com aquilo que alegra o coração. Vamos entender isso? Lucas 7:20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o evangelho. O que esse texto que Jesus deu a notícia? Para que falar? Vão lá e fala para João Batista que aquilo que ele fez valeu a pena. Fala para João Batista que é o caminho árido que ele preparou. E o texto, a história mais ou menos, o contexto diz que ele estava passando por uma fase difícil e ficou muitas vezes com dúvidas a respeito de Jesus. E aí vem a notícia, fala: olha, aquele que você tem dúvida não tenha mais, porque ele é o Deus vivo e ele está curando, aleluia, os enfermos, ressuscitando os mortos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, amanhã ou ontem já passou. Deus tem coisa hoje para você. Deus tem coisa para cada coisa grande e maravilhosa para você amanhã. E ele está falando: se alegra, aleluia. Você está coxo, ele vai curar, aleluia, da tua paralisia. Você não está vendo, ele vai te dar visão, ele vai desagravar os teus ouvidos, ele vai soltar a tua língua. Mas se alegre com aquilo que alegra o coração de Jesus. E o que alegra? As boas novas. Ano de 2025 é o ano do Messias, é o ano das boas novas de Deus para a tua vida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. E em último lugar, para você se reconciliar com a alegria, aleluias, com a paz, ligue todos os dias as verdades da palavra de Deus na sua vida. Ligue todos os dias as verdades da palavra de Deus na sua vida. Ligue. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Eu me alegrarei. Agora Salmo 31, 7, 8. Eu me alegrarei, regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Oh, aleluias. Levante a sua mão para o outro e fala assim: esse é o dia que o Senhor fez. Fala: oh, aleluia, por isso eu ficarei alegre. Fala: eu ficarei alegre. E eu ligo a verdade da palavra de Deus na minha vida. Aleluia. Qual é a verdade? Lá, Salmo 31, versículo 7. Salmo 31, versículo 7, olha o que fala: eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade. Oh, se alegra, irmãos, porque Deus é benigno. Por ele diz lá: ele viu a minha aflição, conheceu minha angústia de minha alma e não entregou a minha vida às mãos do inimigo, porque firmou os meus pés em lugar espaçoso. Aleluia. Se alegre no Senhor, alegra-te no Senhor, aleluia. Ele não vai entregar você nas mãos do inimigo. Oh, aleluia. Ele vai firmar os teus pés no lugar firme, seguro e espaçoso, aleluia. Todos os dias da tua vida, liga a sua vida nas verdades da palavra de Deus, aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecares contra ti. Luz, aleluia, para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir as minhas necessidades. O meu Deus, aleluia, é o meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia, 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 aleluia. Liga a alegria
alegria na tua vida, em nome de Jesus. Oh, a Bíblia aparece 157 vezes. A palavra alegria, 157 vezes. Tem a palavra alegria, mas a palavra tristeza, 42 vezes. Ou seja, 4 vezes mais tem a palavra da alegria na palavra de Deus. Então se alegre no Senhor, porque no lugar da tua vergonha, oh glória, Deus nos dará a dupla honra em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Diga eu creio em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Fica de pé que eu quero orar por você. Quem lembra do Hugo que ficou com a gente aqui algum tempo e depois o Senhor levou ele? Ele falava assim para mim. Ele chamava de Bispão. Falava, Bispão, eu sei que qualquer momento eu vou dormir e não vou acordar mais. Eu acho que eu não vou passar desse ano. Eu falei, se você está... Mas o que é impressão? É medo? O que é? Não, eu acho que a minha vida está terminando. E eu falei, então põe a tua casa em ordem. E foi uma coisa tão interessante quando eu visitei ele na UTI, que ele não mexia. E quando eu cheguei no ouvido dele, falei, o Gão é o bispo, seu amigo. E ele se retorceu, os médicos ficaram assustados. Ele ficou vermelho, ele começou a descer lágrima nos olhos dele. Eu falei, Hugo, é o seguinte, irmão. Eu vim aqui para dizer a você que o Pai te espera, que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Eu vou liberar a sua vida, eu vou te ungir e você vai descansar, cara. Porque você deixou uma oferta, ele que fez o altar dessa igreja. Tantas coisas a gente fez junto. E você vai descansar, porque Deus está cuidando da sua esposa, do seu enteado, e tudo vai ficar bem. Né? E aí eu lembro que quando eu falei isso, ele respirou assim. E como se fosse um descanso. Eu ungi ele, liberei perdão de pecados. E o semblante dele mudou assim. Ficou uma coisa leve, assim, resplandecente, assim. E no dia seguinte o Senhor o recolheu. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos dias estão nas mãos do Senhor. E nós precisamos aproveitar todos os dias. E uma das coisas que impede de você aproveitar isso, por que eu falei esse exemplo do Hugo? Porque existem coisas na nossa vida que quando nós acordamos já não tem mais tempo. O caso dele foi a morte, e o seu caso é o quê? Uma falta de perdão, uma falta de posicionamento, uma falta de atitude. Deus precisa ver em você que você está disposto a tomar a decisão que Ele mandar a hora que for. Estava conversando com um pastor nos Estados Unidos e falou assim, rapaz, você faz muita falta. Eu falei, vem para cá ver a gente. Ele falou, não posso sair agora, por conta da empresa, da família. Ele falou, olha, é muita alegria quando você vem. É muita alegria quando a gente assiste os cultos da igreja. E a gente se alimenta com as palavras que saem do altar, sua, da sua esposa, das pessoas que ministram a palavra. A gente escuta, a gente lê, a gente ora, a gente profetiza. Eu reparto, eu compartilho. Isso tem nos edificado. Por quê? Porque Deus nos deu esse tempo para nós aproveitarmos da melhor maneira possível. Vocês não sabem, essa igreja, até a liturgia dela é copiada em muitas das igrejas. A maneira que canta, a maneira que ora, a maneira que prega. Nós nos tornamos referência para muitos lugares. Parece que não, mas é. Eu não gosto de ficar falando essas coisas, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então eu quero dizer para a tua vida hoje, nesta noite, aproveite, arranque o principal vilão contra o Espírito Santo de Deus na sua vida. Qual é o vilão? A tristeza. Chega. Você pode rir, você pode dar gargalhada, eu posso ser engraçado, você pode ser engraçada, piadista, e levar tudo na esportiva. Mas se tem um negócio lá em você que não é tratado, o gatilho vai disparar no momento de uma contradição.
E vai ser hoje o tempo desse final de gatilho. Porque toda vez que vier uma guerra, vai disparar um gatilho da alegria. Já viu gente que quando fica nervosa, começa a dar gargalhada, fica feliz, começa a dar risada. Deus vai tirar a ira, vai pôr alegria na tua vida, no teu amor, em nome de Jesus. Levante sua mão, eu quero orar por você, em nome de Jesus, duplamente frutífero, duplamente alegre, duplamente abençoado. De bem com a vida, de bem com todos, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, declarar a tua bênção, declarar a tua vitória, declarar o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora, declarar que o teu poder, que o teu Espírito Santo encha a nossa casa, a nossa vida e o nosso coração. Deus, nós acabamos de falar sobre reconciliarmos com alegria. Então Deus, derrama o óleo da alegria sobre nós, derrama o óleo da alegria sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, no nosso emocional, Deus, o nosso orgânico, Pai, todas as células que liberam, Deus, a substância da depressão, da tristeza, da angústia, seja agora visitada pelo poder do Espírito Santo, do sangue de Jesus. Deus, que a serotonina, Deus, a endorfina, Pai, tudo aquilo que são substância do bem-estar do corpo humano, seja liberado sobre a vida do teu povo, do teu corpo, da tua igreja. Eu oro agora, eu declaro a tua graça, a tua unção, o teu poder e a tua vitória. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra. Eu marco a vida de cada um agora com a bênção, com o dom da alegria. Que haja alegria, paz, regozijo nas casas e nas famílias e nas pessoas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Aleluia, diga aleluias. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no dia 4, é isso? 3 do mês de abril. E nós estamos começando mais um mês, né? Esse é um mês bem decisivo também. O mês de abril geralmente é um mês que o Senhor sempre tem nos surpreendido. E eu creio que não será diferente. Mais um ano, mais um mês, como tem sido, não só abril, mas todos os meses. Eu louvo a Deus porque nós não tem nada para trás. Desde o dia que nós entramos, uma conta aqui atrasada. Um aluguel a tudo em dia. Irmãos, quem já veio de igrejas de onde eu vim, sabe como era a luta de pagar aluguel. Acordo de aluguel, uma loucura. E a gente tem assim um evangelho leve, confronto de responsabilidades, de coisas sérias. Mas graças a Deus, Deus tem sido bom conosco. E aquilo que Ele tem falado e falou para mim, eu falo isso para vocês. Deus falou, só pregue a minha palavra nesta casa. Se eu for o centro desse lugar, eu vou garantir o suprimento para o povo e para a igreja. Então, amém. E nós estamos aqui, quem me conhece mais de perto, sabe o zelo que nós temos pelo altar e pela palavra. Então, você, em nome de Jesus, assim como Deus tem falado que vai abençoar essa casa. Quando fala que Deus vai abençoar esta casa, Deus está falando é de você, que faz parte dessa casa. Amém? Eu declaro sobre a tua vida que Deus vai te abençoar muito. E através do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação na vida profissional, acadêmica. Se hoje você tem um salário, amanhã esse salário, eu profetizo na tua vida, vai ser o teu dízimo de amanhã em nome de Jesus. O que você ganha hoje será o teu dízimo de amanhã. Imaginou nisso? É bênção ou não é em nome de Jesus? Com certeza. Fica de pé que eu quero orar por você. Na tela tem o número do CNPJ, na parede o QR Code. E você pode dar a sua oferta eletrônica. Se você tem em espécie, você pode trazer e entregar no gasofilácio. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a oferta na tua casa. Profetizamos o teu tempo, ó Pai, o tempo de graça, de alegria,
de sobejar de suprimentos como eles nunca experimentaram. Senhor, nós abençoamos com a bênção da abundância, a bênção da multiplicação, a bênção da paz e da alegria, a bênção do descanso, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles. Eu consagro o dízimo e oferta na tua casa, e eu peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode trazer a sua oferta, caso você tenha, ou faça ela via eletrônica. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Quinta-feira, nossa Santa Ceia do Senhor e oração pelos aniversariantes do mês. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja. Vamos ficar de pé? Vamos embora? Sexta-feira nós temos o culto do clamor, é isso? Culto do clamor e oração. Sexta-feira. Eu falei sim, falei domingo. Quinta-feira, Santa Ceia? Não, então, esquece que eu falei. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? E sexta-feira, o culto do clamor. Amém? Deus te abençoe. Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Cubra a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, a graça renovadora, a alegria do Senhor esteja sobre ti. Ele te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Tchau, vai com Deus. Maiara, obrigado.